Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto ouvinte, salve Maria Imaculada. Hoje, sábado, 21 de agosto, dia de São Pio X. Quero te convidar a orarmos juntos nesta manhã abençoada, sob o olhar intercessor da nossa Mãe, a Virgem, a Imaculada, padroeira da nossa Diocese de Formosa. E rezar também sob o olhar intercessor de São Pio X, para que o nosso final de semana seja realmente muito abençoado na luz de Deus e que possamos, fortalecidos na nossa fé, continuarmos o nosso santo combate pela paz, pelo bem, pela salvação das almas. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantam contra nós. Deus abençoe você, sua família, seus trabalhos, seu final de semana. Juntos somaremos o nosso louvor matinal a Deus por tempos melhores, pelo fim da peste e de todos os males que têm causado dor e sofrimento ao mundo inteiro. O Papa São Pio X, que terminou seu pontificado em 1914, foi um Papa que deu um grande impulso à Igreja, promovendo a adoração ao Santíssimo Sacramento, um amor profundo à Eucaristia, inclusive permitindo às crianças o acesso à Santa Comunhão, a receberem também o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É um Papa que nós podemos chamá-lo de Papa da Eucaristia, um homem de profunda intimidade com os sacramentos. Para nós é importante nesses tempos recuperar esse testemunho de São Pio X, visto que há um ataque muito grande aos sacramentos. Toda a crise que nós vivemos na Igreja, ela advém de um ataque sistemático, silencioso, profundo, destemido ao sacerdócio e à Eucaristia. Veja como é desvalorizada a figura do padre em nossos tempos. Como nós temos assistido uma fragilidade também na formação dos sacerdotes, às vezes aquela fragilidade também na seleção dos candidatos ao sacerdócio, resultando em escândalos e tantas outras situações desagradáveis. E também o ataque à Eucaristia. É comum você escutar em nossos dias que há muito exagero na igreja em relação à adoração ao Santíssimo. Como eu tenho escutado isso? E de quem a gente nunca poderia imaginar. Questionamentos a respeito do exagero da adoração à Eucaristia. Isso é um mal, isso é um ataque frontal àquilo que é o cume, o ápice da nossa fé cristã, que é a presença real de Jesus na Eucaristia. O que as pessoas querem que a gente faça? Deixar de adorar o Santíssimo? Querem que nós sejamos todos nivelados a uma compreensão da Eucaristia como a ceia? Mas isso Lutero já fez. E nós não somos luteranos, nós somos católicos. Então a Eucaristia, ela é tudo para nós católicos, tanto a Santa Missa quanto a adoração ao Santíssimo Sacramento na Igreja. Não há, prezado ouvinte, algo que possa substituir a isso. Pelo menos a minha fé, fundamentada nos documentos, na tradição da Igreja. Precisamos ter muito cuidado porque o grande ataque à Igreja, para a desconstrução da Igreja Católica, está na desconsideração pelo sacerdote
e pela Eucaristia, porque são duas realidades que se interdependem. Não há Eucaristia sem o sacerdócio católico, e também não pode haver o sacerdócio católico que não seja para a Eucaristia. A missa é tudo na nossa vida. Amanhã é domingo e nós vamos à missa, com a graça de Deus. Nós vamos adorar Jesus. Nós vamos comungar o Cristo amanhã. Essa é a razão de ser e a força da nossa compreensão católica. Eu digo para você, meu irmão sacerdote, valorize seu ministério. Não se deixe levar por essas ideias estranhas dos últimos tempos, em que coloca o padre como um nada na igreja. Não é isso. O sacerdote tem seu lugar muito bem definido na igreja. O sacerdote age em persona Christi, ele é alter Christus. Nós não podemos fugir desta realidade, é da nossa fé católica. O sacerdote, ele não é importante pela sua dimensão humana, mas pelo ministério que ele ostenta em si, um ministério ontológico, metafísico, sobrenatural, que Deus lhe concedeu pela ordenação de maneira indelével. É uma marca que o padre traz em si. Desconsiderar o sacerdócio é o começo de uma crise na igreja. E muita gente não valoriza o padre, não valoriza a figura do sacerdote na comunidade. Há tantos que dizem que não haveria necessidade de ter o padre para celebrar a missa, que qualquer pessoa poderia celebrar a missa. Mas isso não é missa, isso é uma ceia, isso é coisa de Lutero, não é coisa católica. Vamos amar a nossa igreja de verdade. Igreja católica é a igreja católica, e nós devemos amar a nossa igreja. Se você não gosta da tradição da igreja, não gosta do magistério da igreja, não gosta da Bíblia, quer interpretar tudo conforme a sua cabeça, funda uma seita ou entra numa seita que já tem esses conceitos, porque a nossa igreja não vai mudar e nós não vamos permitir também que outros roubem a igreja de nós para fazer dela o que bem quer. A igreja não é uma ONG, como diz o Papa Francisco. Quantas vezes o Papa já tem nos alertado sobre isso? Que a igreja está fora dessa dimensão que nós conhecemos no mundo. A igreja, ela é o sinal de Cristo neste mundo, através dos seus sacramentos, através dos seus sacerdotes, do povo fiel, da tradição do magistério autêntico e da Sagrada Escritura. Amemos a igreja como muito bem nos testemunhou o Papa São Pio X. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, Mateus 23, de 1 a 12, nos diz: pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essa é a palavra de hoje, uma palavra fulcral do Evangelho para os nossos corações. Se a gente olha a figura do Papa São Pio X, ela se encaixa aí, um homem servidor, um homem da humildade, da oração, da piedade, que tinha um lema tão bonito do seu pontificado: instaurar tudo em Cristo. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa da graça de Cristo. Somente Cristo pode restaurar este mundo. E nós precisamos, com a nossa evangelização, com a nossa catequese, na nossa paróquia, nas nossas comunidades, fazer com que as pessoas entendam que tudo precisa ser instaurado em Cristo. Nada fora de Jesus, tudo com Ele, nada sem Ele. A nossa fé é linda, é maravilhosa. Ser católico não tem preço. A riqueza da nossa liturgia, dos nossos sacerdotes, dos nossos sacramentos, dos nossos sinais, do trabalho que a igreja realiza, seja o trabalho de evangelização, de catequese, o trabalho social, sócio-transformador que nós temos, muita riqueza. É muito bonito ser católico, mas nós precisamos ser católicos de verdade, católicos que adoram, católicos que prostram diante do Santíssimo. Uma paróquia, ela se torna fervorosa
quando ela tem esses princípios fundamentais da instauração de tudo em Cristo. É a Santa Missa e a adoração fora da missa, o atendimento às confissões e a promoção do Santo Rosário nas comunidades. Isso é o básico. Sem esses pilares, as pastorais não funcionam, os demais serviços da igreja não funcionam. Então nós precisamos partir da fonte, não é partir do trivial, do secundário. Não, vamos partir daquilo que é o núcleo, daquilo que é a essência. Eucaristia, confissão, o Rosário de Nossa Senhora, que são os fundamentos, os pilares para a edificação de qualquer comunidade, de qualquer paróquia. Que Deus nos ajude a olhar para São Pio X e que o seu catecismo, que ainda é tão importante para o nosso enlevo espiritual, nos ajude a viver esta paixão, este amor por nosso Senhor na sua igreja, através dos seus sacerdotes e dos seus sacramentos. Pai Santo, Deus de amor, abençoa, Senhor, o ouvinte do nosso programa. Santifica o ouvinte que reza conosco nesta manhã e que nós sejamos fortalecidos na graça do Espírito Santo a viver este grande amor, Senhor. Toca os nossos corações e renova nossas vidas. Abençoa os doentes, os que sofrem, as famílias que estão enlutadas e sofridas, os que perderam seus entes queridos, perderam seus bens. Olha, Senhor, por todos, para que sejam fortalecidos no seu santo combate. Assim seja. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria e de São Pio X, Papa, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Ele nos permitir.